A você, torcedor do automobilismo, as nossas boas-vindas às emoções da velocidade. Temos imagens do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, cidade localizada na região central do Rio Grande do Sul, internacionalmente conhecida por suas plantações de tabaco. Esta é a segunda corrida da segunda rodada dupla da temporada 2015 da Fórmula 4 Sul-Americana, a categoria de base do automobilismo sul-americano. Aí o grid largada tem Pedro Calan, brasileiro, na pole position com carro 52, em segundo larga Rodrigo Flucker, em terceiro Leandro Guedes, em quarto Diego Muralha, em quinto Juan Caselha, em sexto Francisco Camarota, em sétimo Lorenzo Mauriciano, na oitava posição Pedro Cardoso e na nona colocação Nicolás Muralha. Os carros já vão se dirigindo novamente para a linha de largada, para o alinhamento, e aí já temos tudo pronto para a largada que está sendo autorizada. E aí vão eles para uma prova de 15 voltas pelo traçado de 3.530 metros do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, um autódromo com circuito bastante técnico, 14 curvas, sendo 8 para a esquerda, 6 para a direita, uma reta principal de 750 metros, realmente um autódromo para essa meninada que está começando a carreira no automobilismo. E aí a gente já vê as imagens a bordo do carro do Francisco Camarota, que largou na sexta posição. Ele foi o vencedor da primeira prova. Com o regulamento, o grid é invertido entre os 6 primeiros colocados. Daí então o pole position foi Pedro Calan e na sexta posição acabou ficando o Francisco Camarota, que está agora correndo atrás do prejuízo de ter sido vencedor. Está aqui comigo o jornalista especializado Ricardo Fávaro para comentar a prova conosco. E aí, Ricardo, uma prova que promete bastante emoção. Promete sim, Cacá. O Autódromo de Santa Cruz do Sul é muito seletivo, como você falou, exige muito fisicamente dos pilotos. Essa prova realmente vai ser bem interessante. Eles já vão contornar a curva 1, uma curva bastante complicada, mas passa todo mundo limpo, sem nenhum problema, sem nenhum acidente. E o importante é a largada que foi feita, Ricardo. Você vê aí o carro verde, que é do Pedro Cardoso. Ele largou na oitava colocação e já vem buscando a liderança, já está em segundo, com apenas 3 voltas percorridas pelo circuito. O Pedro sofreu um acidente logo na primeira curva, na primeira corrida do E aí ele já assume a liderança. E já está na liderança, olha aí. Fez uma excelente largada, ultrapassou o pelotão inteiro em poucas voltas. E já vai deixando a turma para trás, os outros concorrentes que vão ficar aí na briga. Esse carro amarelo, que é do Pedro Calan, ele foi o pole position, já vai perdendo posições, já passou ali por ele o Caselha, já passou por ele também o piloto uruguaio que está estreando na categoria nessa rodada dupla, que é Francisco Camarota. E aí estamos vendo a ultrapassagem do Camarota pela câmera do carro do Caselha, a ultrapassagem do Camarota por ele, mas todo mundo esparrama, o Caselha faz o X, retoma a posição e ainda ultrapassa mais 3 carros. Quer dizer, passou 4 numa manobra só. Sensacional a habilidade do Juan Manuel Caselha. Teve frieza ali para frear no lugar certo, enquanto todo mundo deixou para frear demais dentro da curva e o pessoal esparramou mesmo. E nessa prova, nesse circuito, naquela curva, qualquer esparramadinha é o problema sério. E com isso, tá aí o carro azul do Juan Manuel Caselha sendo perseguido muito de perto pelo Francisco Camarota, que, como eu disse, está estreando na categoria, estreando também, fazendo um bom serviço, largou na sexta posição e já é o terceiro colocado na prova. O uruguaio venceu a primeira prova, aliás, ele foi muito rápido em todos os treinos e está aí fazendo um bom trabalho, partindo para cima do Juan Manuel Caselha. E temos a ausência do piloto equatoriano, que é o Jorge Matos, que pegou dengue. Foi uma das ausências nesse final de semana. E também o argentino, o líder do campeonato, Agustín Lima, capitão, que teve um compromisso na Fórmula Renault Argentina e não pôde participar dessa etapa da Fórmula 4. Coincidência de data de 2 categorias, que são categorias de base do automobilismo sul-americano, e com isso tirou a possibilidade do capitão defender a sua liderança do campeonato.
tivemos aí a ultrapassagem, vamos ver agora na câmera on-board do Francisco Camarota, ele fazendo a ultrapassagem no Juan Manuel Caselha, que vai perdendo então a segunda posição. Quem assume esse posto é o uruguaio Francisco Camarota. Está aí por dentro, fez um bom contorno da curva, agora acelerando tudo para tentar chegar lá no Pedro Cardoso, que é o líder absoluto, passou lá do outro lado já, e olha, o Pedro Cardoso realmente, um carro tendo um rendimento extraordinário, e ele muito concentrado, muito focado na corrida, vai abrindo uma distância que deixa, digamos assim, relativamente confortável até esse momento da prova. Está sendo impecável o Pedro nessa segunda corrida, ele teve bastante azar na primeira, foi acertado logo aí nessa curva, na primeira curva do circuito, e ficou fora da prova. Agora está fazendo uma corrida realmente muito boa, já abriu uma boa vantagem e realmente muito confortável agora na liderança. Pois é, e com isso o Francisco Camarota tentando se aproximar, deixou para frear depois da hora do Espírito Santo, deu uma fritada de pneus. E falando em pneus, esses compostos, como é que se comportaram nessa prova? O autódromo não tem um circuito muito abrasivo, mas tem curvas que exigem bastante dos pneus. Exigem sim, Kaká, mas o composto da Pirelli ele não tem um desgaste muito acentuado, costuma ser bastante linear o comportamento do pneu ao longo da corrida. Então os pilotos não precisam se preocupar muito com o desgaste de pneus ao longo das provas. Pode meter o pé, encher o cano e botar para dentro das curvas, esfregar a borracha no asfalto, e aí o carro amarelinho, que é do Pedro Calan, carro número 52, o brasileiro Pedro Calan, tentando aí escalar o pelotão, mas não está sendo nada fácil não, porque o líder, que é o Pedro Cardoso, abriu. Esse aí é o segundo colocado, Francisco Camarota. A terceira posição é desse azul, que é o Juan Manuel Caselha. Juan Manuel Caselha. Os dois brasileiros, o que você citou, Kaká, os dois Pedros aí, né, o Calan e o Cardoso, são de Brasília. E nós temos mais um brasileiro na prova, que é o Leandro Guedes, que é do Rio de Janeiro. Ele que, por ter chegado na quarta colocação na primeira corrida, nesse momento, olha aí ele na tela, nesse momento da prova, ele é o líder do campeonato. Vamos ver como é que vai ser até o final da corrida. E foi o vencedor da segunda prova na primeira rodada dupla disputada no autódromo da cidade de El Pinar, lá no Uruguai, e vem aí agora para tentar buscar a liderança do campeonato, mas está encarando uma pedreira, porque o Pedro Cardoso vai abrindo diferença, e aí você vê a freada dele para a entrada da curva 1. Na segunda posição vem o Francisco Camarota, dá aí uma balançada com o carro, o Caselha vem em terceiro, e em quarto está o Leandro Guedes, brasileiro. E a briga é boa, Ricardo. Corrida com emoção, pouca emoção para esse daí, que é o líder absoluto, que anda na ponta dos dedos, levando o seu carro número 43, verdinho. Se ficar maduro então, hein? O Pedro é um piloto que já está competindo na Fórmula 3 Brasil, e já está acumulando aí uma boa experiência nos monopostos, e é um forte candidato ao título desse ano da Fórmula 4. Temporada 2015, segunda temporada da categoria escola, categoria de base do automobilismo da América do Sul. Tem toda a concentração da equipe, é uma única equipe que prepara todos os carros com base no Uruguai. Exatamente, a base em El Pinar, fica bem ao lado do autódromo, e então são lá executados todos os treinos, os carros são sempre equalizados, passados em dinamômetro, e a equipe trabalha muito bem na equalização, na preparação dos carros. Olha a fritada de pneus que deu o Francisco Camarota. Tá tentando de tudo para se aproximar do líder, que é o Pedro Cardoso, e vai aí botando pneu quadrado. Essa é a briga aí entre o Pedro Calan, o Lorenzo Mauriziano, chileno, e atrás deles o Nicolás Muralha, que também é uruguaio. Dois irmãos, Diego Muralha e Nicolás Muralha. O Diego teve problema logo na volta de apresentação, recolheu o carro para o box, fora da prova, e aí mais uma vez o líder contornando a curva 1, contornando na liderança absoluta da prova. Aí o carro número 60 do Juan Manuel Caselha, o uruguaio, e a briga, como você falou, Pedro Calan, Lorenzo Mauriziano e Nicolás Muralha. E olha só o que temos acontecendo.
a escapada. Ele foi muito otimista, o Nicolás Muralha deixou para frear lá dentro, esparramou, saiu, rodou. Vamos ver em câmera lenta o replay. Olha só, ele vem com tudo, passa reto, atravessa na frente dos dois concorrentes. Eu acho que o Mauriziano assustou um pouquinho ali com a manobra, acabou rodando junto. É isso aí, e assim fica o carro atravessado do Nicolás Muralha. E aí o líder, mais uma vez o líder, e já contornando pela última vez o circuito de 3.530 metros do Autódromo de Santa Cruz do Sul, vai para a bandeira quadriculada, vai confirmar a vitória. Pedro Cardoso, é a última curva para a esquerda, vai apontar para a reta, vai encontrar a bandeira quadriculada, confirmada a vitória de Pedro Cardoso. Vai cruzando agora na segunda posição o Francisco Camarota, e em terceiro vai chegar o Juan Manuel Caselha. E aí nós temos o resultado da corrida. Pedro Cardoso em primeiro, com 15 voltas em 21 minutos, 49 segundos, 957 milésimos. O segundo foi Francisco Camarota, em terceiro Juan Caselha, em quarto Leandro Guedes, e em quinto Rodrigo Fluker, o sexto Pedro Calan, e em sétimo Nicolás Muralha, e em oitavo o Lorenzo Mauriziano, e o Diego Muralha ficou na nona posição, ele não completou a prova. E aí nós temos o pódio, com o Pedro Cardoso, brasileiro, recebendo o seu troféu, ladeado pelos dois uruguaios, Francisco Camarota, que foi o segundo colocado, e o Caselha em terceiro. Vamos ouvir o Pedro Cardoso, que ele tem para dizer da corrida. A largada foi ótima, as 3 primeiras voltas foram perfeitas. Quando eu vi, eu estava em primeiro, e aí foi só administrar a corrida. Todo satisfeito, claro, foi o vencedor, o campeão da segunda corrida da segunda rodada dupla, e o campeonato fica com essa situação após 4 corridas. O líder é Pedro Cardoso com 61 pontos, em segundo Juan Manuel Caselha com 58, em terceiro Leandro Guedes com 57, Francisco Camarota é o quarto com 45 e em quinto o Agostinho Lima Capitão com 42. Sexta posição de Diego Muralha, em sétimo o Pedro Calan, em oitavo o Rodrigo Fluker, na nona posição empatados Lorenzo Mauriziano e Nicolás Muralha, e na 11ª posição o equatoriano Jorge Matos. E então agora a gente fica com o próximo compromisso para a terceira rodada dupla, que vai acontecer na cidade de Mercedes, no Uruguai. Ricardo, valeu a corrida. Valeu sim, Kaká, a gente se vê na próxima etapa em Mercedes. Um abraço. Um abraço a todos vocês, até a próxima.